Volume 28. Capítulo 190. Os portões do palácio. Uma mudança alarmante. As sombras dos inimigos aparecem. As palavras de Du Gubo chocaram todo mundo dentro do escritório. Tirando Xiao Wu. O imperador Shuai não iria sobreviver? Nesse momento, Tang San finalmente descobriu a razão da inquietação do seu coração. Ele finalmente entendeu por que estava com essa sensação de emergência. Foi por causa da atmosfera. Aqueles soldados que eles encontraram nas ruas da cidade estavam emitindo uma aura de severidade. Sendo o imperador de uma das duas grandes nações. Se o imperador Shuai morresse, então todo o continente passaria por uma enorme quantidade de mudanças. Isso também afetaria a aliança secreta entre o Império Céu Dou e o Império Estrela Lu. Quem mais se beneficiaria com isso? Sem dúvidas seria o Hall dos Espíritos. Se em um momento tão crucial o Imperador de Céu Dou falecesse, o Império cairia em uma disputa pelo poder e, sem dúvidas, todo o esforço que eles fizeram com grande dificuldade para se opor ao Hall dos Espíritos acabaria em um impasse. Entretanto, apesar de uma sensação de perigo abruptamente surgir no coração de Tang San, ela rapidamente diminuiu à medida que ele se acalmava. Velha aberração! O que diabos está acontecendo? Anteriormente você não me disse que o veneno dentro do imperador já havia sido controlado? Du Gubo riu amargamente. Eu de fato consegui controlar o veneno daquela época. Eu usei o veneno da serpente imperador de jade fosforescente para tentar conter o veneno com outro veneno, permitindo que os dois se neutralizassem, para então usar remédios para lentamente lidar com os efeitos colaterais que restassem. Mas quem poderia saber que o imperador, cuja condição já estava estabilizada, de repente teria uma recaída 1 mês atrás? Além disso, a reação dessa vez foi muito mais violenta. Eu examinei cuidadosamente o sangue dele. Então descobri que o veneno em seu sangue estava constantemente evoluindo. E, ainda por cima, num ritmo acelerado. Apesar de eu ainda ser capaz de usar o meu veneno para conter o veneno no corpo dele, cada vez que eu neutralizava um, pouco tempo depois um novo tipo de veneno aparecia. E esses venenos estão se tornando cada vez mais fortes. Eu já calculei. Depois da 7ª vez que eu usar esse método de neutralização, o imperador novamente sofrerá uma recaída e isso tirará sua vida. Então nós não teremos a chance de salvá-lo. É por isso que, a menos que não haja alternativa, eu nem mesmo me atreveria a usar esse método novamente. Um brilho estonteante surgiu nos olhos de Tang San. Quantas vezes você já usou esse método? Com um olhar solene, Du Gubo respondeu. Eu já usei 6 vezes. Eu só o usei quando seu corpo já não conseguia mais aguentar os efeitos do veneno. Mas a cada vez que eu faço isso, os intervalos entre as recaídas também diminuem. Tang San respirou fundo. Se eu estiver correto, o veneno usado no Imperador Shuai não foi uma mistura simples e sim um veneno complexo composto por vários outros venenos. Esse tipo de veneno deve ter um efeito extremamente potente, com uma miríade de sintomas. Você poderia até dizer que qualquer um que sabe como misturar venenos também acabará com resultados diferentes. Entre eles, esse tipo de mistura é a mais difícil de neutralizar. Se nós quisermos acabar com ele, então primeiro precisaremos encontrar a fonte. Esse tipo de veneno é especialmente difícil de identificar e se nós não conseguirmos descobrir isso, não seremos capazes de encontrar um antídoto ou descobrir como tratá-lo. Dessa vez nós realmente temos um grande problema.
Du Gubo disse ansiosamente. Já chega dessa conversa fiada. Se apresse e venha comigo até o Palácio Imperial de Sel-Du. Mesmo se você não tiver uma solução, então nós teremos uma revolução no Império Sel-Du. Como se de repente se lembrasse de alguma coisa. Tang San disse. Espere um pouco. Vamos pegar alguém para levar conosco. Para identificar um veneno misturado como esse. Quanto mais pessoas, melhor. Du Gubo perguntou levemente chocado. O que? Você ainda conhece mais alguém bom com venenos? Tang San respondeu. Vamos. Eu vou explicar no caminho. Grande mestre. Diretor Flender. Nós vamos ir embora primeiro. Gordo. Vai esperar com a Hongron e o Oscar. Se uma revolução realmente ocorrer aqui no Império Sel-Du, então nós também teremos que mudar nossos planos. Tang San levou Xiao Wu e Du Gubo para fora da academia. No caminho de volta para a seita, Tang San contou brevemente a Du Gubo sobre o estabelecimento da seita Tang. Sem dúvidas, a pessoa que eles estavam indo encontrar era o líder do clã Puxi, Yang Wudi. Apesar de Tang San ainda não ter tido a chance de estudar coisas relacionadas a ervas com esse mestre da medicina, já que Yang Wudi havia sido capaz de identificar o tesouro imortal Bela Seda Aromática e o saudoso coração partido vermelho, Tang San podia dizer que, no campo da medicina, Yang Wudi era, na verdade, superior a esse Doulu veneno e talvez não fosse nem mesmo inferior a ele próprio. Apesar de Du Gubo ser o Doulu veneno, a maioria do seu veneno se originava do seu espírito e não do seu conhecimento de remédios como Tang San e Yang Wudi. Como eles não tinham tempo de sobra e Ning Hongron não estava ao redor. Depois de voltarem à seita Tang, eles não tiveram escolha a não ser levar Xiao Wu junto para os aposentos reais. Ao seu lado estava um título Doulu. Assim Tang San não precisava se preocupar com a segurança dela. Mesmo se alguma coisa acontecesse nos aposentos reais. Considerando a força dos três, proteger Xiao Wu não seria problema. Du Gubo e Yang Wudi nunca haviam se visto antes. A princípio, Du Gubo até desdenhou um pouco de Yang Wudi. Mas no caminho, enquanto ele explicava os sintomas do imperador, Yang Wudi levantou vários pontos importantes que o fizeram não se atrever mais a desdenhar desse mestre do salão de medicamentos da seita Tang. À medida que o palácio imperial ficava à vista, Du Gubo disse a Tang San. Pequeno San, independentemente de como as coisas acabarem dessa vez, você pode me considerar como parte da sua seita Tang. A posição de mestre do seu salão de medicamentos não me interessa. Mas eu devo me qualificar como ancião da seita. Certo? Tang San respondeu com uma risada. É claro que sim. Como eu poderia impedi-lo? Mas você não era do tipo que gostava de ser livre e não tinha vontade de se juntar a uma seita? Du Gubo bufou. Essa seita Tang não é sua? Não me diga que você ainda não confia em mim? Falando até esse ponto, ele suspirou levemente. É verdade que eu gosto de ser livre. Mas isso é uma coisa do passado. Eu já estou ficando velho. Querer entrar no rol dos espíritos já é praticamente impossível nesse ponto. Eu vou usar a sua seita Tang para me aposentar. De qualquer forma, já será o suficiente se você suprir as minhas necessidades básicas. Você sempre poderá me chamar se houver alguma coisa emocionante como uma luta ou um massacre. Yang Wudi, que os estava acompanhando, mantinha sua costumeira expressão fria. Mas internamente ele estava chocado pela forma como Tang San e Du Gubo se dirigiam um ao outro.
Ele podia dizer que a relação entre eles não era simples, mesmo sendo um título doulu. Du Gubo estava conversando com Tang San como se eles fossem iguais sem o menor traço de hipocrisia e de forma surpreendentemente sincera. Durante toda a sua vida, além de treinar, Yang Wudi praticamente só estudou remédios. Dessa forma, ele naturalmente havia ouvido sobre a grande fama do doulu o veneno. Sua impressão original de Du Gubo era igual à que ele tinha da serpente imperador de jade fosforescente. Uma cobra extremamente venenosa. Mas pelas suas observações de hoje, ele não notou o menor traço de frieza nele. Como Yang Wudi poderia saber que sua impressão original de Du Gubo estava correta? Mas era apenas quando ele estava com Tang San que sua personalidade mudava completamente. Nesses últimos anos, podia-se dizer que Tang San havia sido seu único amigo. Isso mesmo. Um amigo em quem ele podia confiar e não apenas um júnior. Tang San disse com um sorriso. Você não precisa dizer isso tão sombriamente. Contanto que você esteja disposto, eu vou cuidar de você. Ele não disse que a seita Tang cuidaria da aposentadoria de Du Gubo já que, afinal, a seita Tang pertencia a ele. Du Gubo riu para ocultar suas emoções. Mas Yang Wudi, observando silenciosamente ao lado, ainda conseguiu ver a gratidão no fundo de seus olhos. Ao entrarem no palácio, com a presença de Du Gubo, nenhum dos quatro enfrentou qualquer resistência. Du Gubo era um ilustre convidado da família imperial e tinha grande autoridade ali. Ele diretamente levou o trio até os aposentos do imperador. Somente ali eles foram parados. Soldados em armaduras negras e segurando lanças bloquearam o caminho deles. Du Gubo mostrou seu distintivo VIP dourado. Saiam da frente. Nós temos assuntos urgentes para tratar com a Sua Majestade. O capitão dos soldados respondeu friamente. O imperador está descansando. Sob as ordens do príncipe herdeiro. Ninguém tem permissão para entrar. Qualquer um que desobedecer será morto sem perdão. Du Gubo congelou por um instante. Você não está vendo o que está escrito nessa placa de ouro? Havia duas palavras escritas nela. Convidado ilustre. Representando que o dono dela era um convidado pessoal do próprio imperador. O capitão pareceu contemplar profundamente sobre isso. Mas ainda assim não mostrou qualquer sinal de que sairia da frente. Tang San moveu os lábios, direcionando sua voz apenas a Du Gubo, perguntando: Você já viu esses soldados antes? Du Gubo balançou a cabeça. Todos eles são estranhos. O coração de Tang San tremeu. Eu temo que as coisas estão tomando um rumo cada vez pior. Se eu não estiver enganado, o imperador Shuai foi envenenado por Shuai King. Ele provavelmente ouviu que você estava indo me encontrar. Afinal, Shuai King é o discípulo do tio Ning. Então ele provavelmente sabe que eu sou bom com venenos. Ele definitivamente quer evitar que nós tratemos o veneno do imperador juntos. Du Gubo franziu o senho. Isso não pode estar certo. Pode? Afinal, ele ainda é filho do Shuai. Tang San riu friamente. Se ele ainda considerasse o imperador como seu pai, então ele não teria feito isso. Independentemente se nós estivermos certos ou errados. Vamos primeiro salvar o imperador. Caso contrário, nossas suposições não terão importância.
Du Gubo ficou um pouco surpreso. O que você quer dizer? Tang San revelou um traço de sorriso. Sem responder Du Gubo, ele andou em frente, tirando uma placa dourada do seu 24 pontes ao luar. Sênior. O distintivo do Gubo não é o suficiente para nós termos permissão para entrar. Mas e que tal esse meu distintivo? A placa que Tang San pegou era a placa que Shue King anteriormente havia dado a ele, com um design levemente diferente. O capitão congelou por um momento, olhando para aquela placa dourada nas mãos de Tang San chocado. Inicialmente ele havia recebido ordens para não deixar Du Gubo entrar nos aposentos do imperador. Mas agora, a pessoa que veio com ele estava segurando uma placa dourada do próprio príncipe herdeiro. O que estava acontecendo afinal? Tang San deu mais alguns passos, falando com um tom sério. A situação mudou. O príncipe herdeiro mudou de ideia. Se apresse e nos deixe entrar. Essas placas de ouro eram o equivalente às ordens de seus donos originais. Com Tang San segurando uma placa de ouro do príncipe herdeiro. Apesar de ainda haver dúvidas em seu coração, o capitão não se atreveu a desobedecer e ergueu a mão para indicar que os soldados deviam deixá-los passar. Com esse movimento dos soldados, as expressões de Tang San e do Gubo mudaram completamente. Anteriormente eles não haviam percebido, mas as flutuações espirituais liberadas por esses soldados os deixaram grandemente chocados. Esse não era um grupo de guardas imperiais de Cell-Do e sim claramente era um esquadrão formado por mestres dos espíritos. Havia um total de 50 mestres dos espíritos ali. Pelas suas flutuações espirituais, nenhum deles devia estar abaixo do 50º nível. Tang San se arrependeu um pouco. Não de ter ido ali com Du Gubo, mas de ter trazido Xiao Wu junto. Ele não suportava a ideia de colocar Xiao Wu com sua recém-recuperada forma humana dentro da desejosa bolsa dos 100 tesouros. Mas se a situação piorasse, pela segurança dela, isso era tudo que ele poderia fazer. Du Gubo não esperava que Tang San fosse possuir um distintivo desses. Mas agora não era hora de conversar sobre isso. Então ele e Yang Wudi apressadamente seguiram Tang San para dentro dos aposentos reais. Nesse momento, uma voz masculina calma e agradável soou. Então Tang Yi na verdade é Tang San. E pensar que eu cometi um erro desses quando o encontrei no pavilhão da lua. Irmão Tang San. Eu jamais imaginei que a sua aparência e seu temperamento mudariam tanto. Nós pagamos nossos respeitos a Vossa Alteza. Todos os soldados ao redor se ajoelharam uniformemente, enquanto Tang San puxou Xiao Wu e lentamente se virou. Shue King só trouxe 2 pessoas com ele, lentamente andando na direção deles. Ele parecia tão belo quanto antes, assim como tão sincero quanto antes, ainda passando aquela mesma sensação de ser bem acessível. Mas por algum motivo, após encontrá-lo hoje, Tang San também conseguiu sentir certa frieza nele. Seguindo atrás de Shue King havia 2 homens velhos. Eles não estavam usando vestimentas reais e sim roupas de pessoas normais. Apesar de Tang San não conseguir sentir nada de especial nessas 2 pessoas, ele pôde sentir Du Gubo ao seu lado de repente ficando tenso. O que poderia fazer um título Doulu como o do Gubo exibir uma mudança como essa? Tang San já havia tirado suas conclusões sobre qual era a força desses 2. Olá! Vossa Alteza! Tang San se curvou levemente a Shue King.
Shue King se aproximou até ficar a 5 metros de Tang San e companhia, dizendo com um suspiro: Irmão Tang San. Sendo franco, eu não estive muito bem recentemente. Meu pai adoeceu e temos tido problemas dentro e fora do palácio. Meu tio e meu quarto irmão aproveitaram essa oportunidade para agir. Ah! Eu tenho estado muito triste. Irmão Tang San, o que te traz aqui para visitar meu pai? Por que você simplesmente não veio me ver? Seria tão mais fácil se eu levasse você até lá. Oh! É claro. Shuek sentiu muito a sua falta. Depois de você infelizmente desaparecer. Shuek é minha única irmã. Você sabe? Minha querida irmã. Tang San. É melhor você não decepcionar a gentileza dela. Tang San sorriu indiferentemente, dizendo: Eu agradeço as palavras gentis da Vossa Alteza. Na minha vida eu posso vir a encontrar muitas coisas boas. Mas eu só posso cuidar de uma. Com Xiao Wu ao meu lado, eu já não tenho nenhum arrependimento. Vossa Alteza. O sênior do Gubo me trouxe aqui hoje especificamente para dar uma olhada no veneno da Vossa Majestade. Você poderia primeiro nos deixar entrar para tratá-lo? A expressão facial de Shue King mudou levemente enquanto ele dizia suavemente: Em relação ao meu pai, você não precisa se preocupar. Já que você finalmente veio visitar esse palácio, por que nós não nos sentamos para pôr a conversa em dia? Tang San calmamente olhou para Shue King, de repente soltando um longo suspiro. Parece que as pessoas de guarda aqui são todas do rol dos espíritos. Vossa Alteza. Dessa vez, a expressão de Shue King finalmente mudou. Tang San. Que baboseira você está falando? Aqui é o Palácio Imperial de Celdou. Um lugar proibido. Como pessoas do rol dos espíritos poderiam estar aqui? Tang San colocou a mão de Xiao Wu dentro da desejosa bolsa dos 100 tesouros, inserindo um pouco de poder espiritual nela. Houve um flash e Xiao Wu desapareceu. Essa era uma das maiores vantagens dessa bolsa. Ela podia guardar seres vivos. Apesar de não gostar disso. Para proteger Xiao Wu, Tang San não teve escolha a não ser fazer isso. Vossa Alteza. Você cometeu alguns erros. No Império Celdou de fato há muitos mestres dos espíritos. Mas ainda assim, só alguns poucos são títulos Doulu. Considerando a posição do Imperador. Como esses títulos Doulu não estão protegendo ele e sim apareceram aqui do seu lado? Deixando de lado que são 2 deles. É tão barato assim contratá-los? Somente alguns poucos são capazes de despachar 2 títulos Doulu desse jeito no continente. O rol dos espíritos apenas acontece de ser o mais forte entre eles. Esse foi seu primeiro erro. Segundo, você mudou todos os guardas daqui para mestres dos espíritos. Isso realmente foi para proteger a Sua Majestade? Eu acho que não. Você apenas está usando eles para evitar que outras pessoas se aproximem. Além disso, todos os mestres dos espíritos do Império estão sendo treinados pelo meu professor. Eu acabei de vir da Academia Shurek. Se o Império Celdou realmente precisasse de dezenas de mestres dos espíritos que não fossem fracos para proteger o palácio, você acha que o meu professor não teria me dito? Terceiro, quando a Vossa Alteza me viu,
Você imediatamente soube que eu era o Tang San. Embora o distintivo em minhas mãos seja seu, eu também podia tê-lo recebido de outra pessoa. É por isso que, quando me viu, você devia ter perguntado Tang Yin. Onde você conseguiu esse distintivo? E não ter imediatamente me chamado pelo nome. É por isso que eu tenho certeza de que você tem alguma relação com o rol dos espíritos. Foi assim que você conseguiu essa informação sobre mim. De que o Tang Yin na verdade é o Tang San. Você não me reconheceu por causa desse distintivo em minhas mãos. Depois de dizer tudo isso, o simples fato de você aparecer aqui fortemente guardado, mesmo dentro do palácio, enquanto deixa tanta intenção assassina escapar já é o suficiente para provar que foi você quem envenenou o imperador. Mesmo que isso seja apenas uma especulação, eu acredito que estou bem próximo da verdade. A única coisa que eu não consigo entender é como você pôde ser tão cruel? Fazendo uma coisa dessas com o seu próprio pai. A posição de imperador de fato é boa. Mas ele ainda é o seu pai afinal. Depois de ouvir o segundo ponto de Tang San, a face de Xue Qing já havia ficado pálida. Mas enquanto ouvia Tang San terminar, ele se acalmou. Clap. 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 Xue Qing bateu palmas. Muito bem. Eu não esperava nada menos de um dos 7 demônios da Shurek. Com essas pistas tão sutis você conseguiu supor tantas coisas. Mas como você pretende provar isso? Tang San sorriu. É bem simples. Contanto que você me deixe entrar e dar uma olhada na Vossa Majestade. A verdade naturalmente será revelada. Mas eu acho que, independentemente do motivo, você não vai me deixar entrar. A Vossa Majestade já foi envenenada. Contanto que dessa vez ele morra por causa do veneno. Você naturalmente será absolvido de todas as evidências e receberá a posição de Imperador de Céu Dou. Como você poderia permitir que eu me aproximasse do Imperador e possibilitasse algum desenvolvimento que arruinaria os seus planos? Sabe Tang San? Você é ainda mais inteligente do que eu pensei. Os olhos de Xue Qing revelaram sinceridade. Você supôs corretamente. Dessa vez eu de fato peguei emprestado o poder do rol dos espíritos. Mas eu fiz isso porque não tinha outra escolha. Meu tio e meu quarto irmão já estão almejando o trono. Se eu não fizesse isso, depois de o meu pai morrer, certamente haveria uma luta pelo poder, que eu tenho certeza que todos nós não desejamos ver. Por que você não fica do meu lado no reinado? Com a sua habilidade, você pode ser meu braço direito. Dinheiro, mulheres e poder. Mesmo se você quiser anéis de espírito e ossos espirituais, eu posso dar tudo isso a você. Seu intelecto é mais assustador do que a sua capacidade de luta. Eu preciso de pessoas como você para me ajudar a construir o Império Céu Dou. Tang San riu. Mas era possível ver desprezo em sua risada. Xue Qing. Você acha que eu me juntaria a alguém que tentou usurpar o trono matando o próprio pai? Para alcançar seus objetivos. Você é capaz de até mesmo matar o seu pai. O que é que você não teria coragem de fazer? Eu realmente tenho minhas dúvidas sobre você realmente ser ou não filho do imperador Xueyi. Xue Qing não ficou irritado com as palavras de Tang San. Ao invés disso, seus olhos revelaram um traço de desapontamento.
É uma pena que um gênio como você terá que ser morto aqui. Tang San. Você é muito esperto. Mas você não sabia que se dissesse tudo isso sobre mim dessa forma, não teria como eu deixar você escapar? Por que você quer passar por todo esse problema? Tang San sorriu, dizendo com um olhar destemido: Vossa Alteza, uma pessoa como você naturalmente nunca entenderia o motivo de eu fazer uma coisa como essa. A verdade é que dentro do coração de todo mundo há muitas coisas boas, assim como muitos segredos sujos. Você tem isso e eu também. Mas no coração de todo mundo também há dois monarcas que as gerem. Os nomes desses dois monarcas são moralidade e consciência. Somente depois de passar por eles é que o nosso coração decide se nós devemos prosseguir com certa ação ou não. Assim que esses dois monarcas morrerem, então a pessoa não pode mais ser considerada humana. Ao invés disso, como você, elas devem ser chamadas de feras. Assim que terminou de dizer isso, um objeto de repente saiu voando atrás de Tang San na direção do céu, abruptamente liberando um brilhante raio de luz vermelha junto com um assobio agudo. Shue King não conseguiu mais manter a calma. Façam isso. Ao mesmo tempo a voz de Tang San alcançou os ouvidos de Yang Wudi do Gubo. Formação defensiva. Fiquem próximos e esperem pelos reforços. A coisa que ele disparou foi um sinalizador especial, produzido pela seita Tang. Embora os explosivos ainda não tivessem sido descobertos nesse mundo, Tang San conhecia muito bem o processo de produção deles. Já fazia muito tempo que ele havia feito experimentos com explosivos mais simples e esse sinalizador foi um dos seus produtos teste. Anteriormente, a escola porcelana dos Sete Tesouros conseguiu evitar a aniquilação completa por causa disso. Os dois homens velhos ao lado de Shue King avançaram, rapidamente correndo na direção do trio. Um deles foi direto em do Gubo enquanto o outro foi na direção de Tang San. Enquanto avançavam, brilhantes luzes combinadas com uma poderosa força espiritual irromperam deles à medida que 9 cintilantes anéis de espírito apareciam. Mais cedo, quando sentiu do Gubo ficando tenso, ele já pôde confirmar que esses dois homens diante deles eram títulos Doulu. Certamente eles deviam ser anciãos do rol dos espíritos. Embora essa não fosse a primeira vez que ele enfrentava títulos Doulu, encarar a pressão combinada de dois ainda deixou Tang San um pouco sem ar. Os guardas do rol dos espíritos ao redor não se juntaram à ação. Ao invés disso, eles rapidamente cercaram o trio. Depois de certo nível, se mestres dos espíritos de nível baixo entrassem na briga, eles apenas se tornariam obstáculos para o seu lado. Para Shue King, a ação desses dois títulos Doulu já era o suficiente. Os mestres dos espíritos restantes só precisavam evitar que Tang San escapasse. Essa era a primeira vez que Tang San participava de um duelo desse nível. Mas ele tinha muita experiência de batalha, enfrentando dois títulos Doulu. Ele não tinha qualificação para ficar na linha de frente. Além disso, sendo um mestre dos espíritos do tipo controle, seu forte era o controle do campo de batalha. Assim, ele escolheu recuar usando seu seguidor do caminho dos fantasmas, dando 3 passos para trás como se fosse uma miragem. Os dois títulos Doulu exibiram expressões levemente surpresas. Tang San recuar 3 passos sob a força espiritual de 2 títulos Doulu não era uma coisa simples. Aquela pressão
que podia ser comparada a uma onda gigantesca. Se não fosse enfrentada de frente, iria sobrecarregá-lo durante o recuo, grandemente reduzindo sua força. Mas Tang San não havia sido afetado enquanto recuava. Ele já havia liberado seu domínio do Deus da Morte, envolvendo ele mesmo. Du Gubo e Yang Wudi em uma luz branca, os libertando dessa pressão e permitindo que ele usasse o seguidor do caminho dos fantasmas para recuar. Du Gubo e Yang Wudi tinham ainda mais experiência de batalha e eles não precisaram de nenhuma indicação verbal. Assim que Tang San recuou, os dois instantaneamente sentiram o estímulo da frieza do domínio do Deus da Morte e imediatamente se moveram na direção de Tang San, ficando na frente dele. Apesar de Tang San recuar, ele fez muito mais do que os companheiros parados na sua frente. Além de dar suporte ao seu lado com o domínio do Deus da Morte, sua força mental também foi liberada nos arredores, sendo um mestre dos espíritos do tipo controle. Ele precisava prestar atenção nas ações de todos os outros mestres dos espíritos dentro do alcance de sua percepção. No momento, embora houvesse vários inimigos o cercando, os únicos que realmente eram uma ameaça para ele eram os dois títulos Doulu na sua frente. Com o auxílio do seu poder mental, a visão de Tang San pareceu se expandir por todos os cantos e tudo ao seu redor pareceu estar se movendo em câmera lenta. Com 80% de seu poder mental focado nos dois títulos Doulu. Esses dois títulos Doulu tinham pelo menos uns 80 anos e Tang San nunca havia visto eles antes. O da esquerda tinha uns 2 metros de altura. Um físico esguio e tão reto e afiado quanto uma lança. Após liberar seu espírito, nenhuma mudança notável ocorreu em seu corpo. Mas uma lança de cobra surgiu em suas mãos. A lança era completamente roxa, com quase 7 metros de comprimento, curvada e com a ponta dividida no meio como uma língua de cobra. 2 amarelos, 3 roxos, 4 pretos. 9 alarmantes anéis de espíritos rodaram em volta dessa lança de cobra. A impressão que esse título Doulu passava era a de que a lança de cobra era quem se movia e não a própria pessoa. Essa já não era simplesmente uma combinação de um homem e uma lança. Ao invés disso, isso passava a sensação de ser uma verdadeira fusão. Sem precisar fazer nada deliberadamente especial. A lança de cobra e seu corpo já haviam alcançado uma sinergia assustadora. Títulos Doulu com espíritos ferramenta geralmente eram ainda mais assustadores do que títulos Doulu com espíritos besta. O clã Céu Claro não se tornou a seita número 1 do mundo por causa da virtude do seu espírito ferramenta? Esse título Doulu estava diretamente encarando Du Gubo. Mas ao invés de diretamente jogar sua lança de cobra, ele a segurou levemente inclinada perto do seu corpo, criando um borrão atrás dele e passando a sensação de ser uma ilusão. O outro título Doulu tinha um físico mais comum. Nem muito gordo, nem muito magro. Sem nada de especial. Mas após liberar seu espírito, ele inchou como um balão, com vários espinhos roxos aparecendo por todo o seu corpo. Ele possuía a mesma configuração de anéis de espírito que o outro título Doulu. Ninguém se atreveu a subestimá-lo ou desdenhá-lo por causa de sua aparência. Após liberar seu espírito, quanto maior fosse a mudança no corpo, maior era a sinergia entre o espírito e o mestre dos espíritos, o que também representava o grau superior do espírito. Baiacu. O espírito desse mestre dos espíritos era o extremamente raro Baiacui.
Ainda por cima, um que foi cultivado até o nível de título Doulu. Tang San claramente se lembrava do que o grande mestre havia dito para ele sobre esse mestre dos espíritos especial. O baiacu era um animal que só podia ser encontrado nos oceanos e que, quando entrava em contato com qualquer tipo de perigo, inchava seu corpo e usava seus espinhos para se proteger. O mestre dos espíritos baiacu também tinha várias dessas habilidades, incluindo a capacidade de liberar venenos e atirar espinhos tóxicos, além de um corpo forte. O grande mestre disse que o baiacu era um espírito extremamente poderoso e, se em algum momento ele encontrasse com um, ele precisaria ser cuidadoso, usando seu poder mental para fazer um julgamento simples da situação. Tang San sentiu que esses dois títulos Doulu eram do mesmo nível que do Gubo. Naturalmente, eles também tinham maior poder de combate. Du Gubo finalmente se moveu. Respirando fundo, ele liberou seu espírito. Escamas verdes cobriram todo o seu corpo, incluindo sua cabeça. Tudo ficou da mesma cor esverdeada. Essas escamas mostravam sua força como título Doulu. Pof! Uma densa camada de gás verde saiu do corpo de Dugubo, como se tivesse olhos. Ela ignorou Tang San e Yangwudi à medida que se espalhava em todas as direções. Até mesmo Tang San não sabia que o título Doulu ao seu lado não havia reconhecido esses outros dois títulos Doulu. Usar seu veneno para testar os oponentes sempre foi o método de luta de Dugubo. Naturalmente, a repentina liberação de veneno não tinha a intenção de diretamente feri-los, mas sim de sondar sua capacidade de conter veneno. Assim como para lidar com os outros mestres dos espíritos mais fracos ao redor. O veneno do Doulu veneno não era. Afinal, algo a que mestres dos espíritos mais fracos seriam capazes de resistir. Entretanto, uma cena estranha ocorreu. A lança do Doulu, lança de cobra que originalmente estava apontada para Dugubo, caiu no chão e seu corpo originalmente virado para ele também mudou de direção, com um corte diagonal. A lança de cobra foi novamente apontada para cima, mas dessa vez na direção de Yangwudi. Enquanto isso, o Doulu Baiacu, depois de expandir seu corpo, golpeou o chão com sua mão espinhenta e trocou de lugar com o Doulu lança de cobra. Respirando fundo, seu terceiro anel de espírito brilhou e ele sugou todo o gás verde escuro liberado por Dugubo, depois de esse veneno assustador ter sido absorvido por seu corpo. O Doulu Baiacu emitiu um brilho verde nevoado. Os espinhos originalmente roxos agora tinham uma camada esverdeada sobre eles, como se o veneno de Dugubo tivesse sido transferido para eles. Shue King disse para Dugubo com um sorriso: Doulu o veneno. Pare de tentar resistir. Esses dois anciãos foram especificamente trazidos para lidar com você. Contra eles, o seu veneno não tem nenhum efeito. A expressão de Dugubo mudou por causa das palavras de Shue King. Enquanto Doulu lança de cobra já havia alcançado Yangwudi, a lança de cobra se transformou em 9 sombras enquanto disparava na direção dele. Uma luz negra, como a de um dragão venenoso, voou em frente. Ao invés de recuar, Yangwudi avançou. Um brilho surgiu em seus olhos à medida que seu explosivo poder espiritual irrompia em frente. O oponente atacou 9 vezes, mas ele só golpeou uma vez, sem ligar para sua própria defesa. A lança partidora de almas voou com todo o seu impulso, golpeando diretamente o Doulu lança de cobra. Shue King já havia planejado o que iria fazer quando deixou os aposentos reais. Mais especificamente,
Ele já havia adivinhado uma boa parte do que Tang San e os outros iriam fazer. Ele tinha acesso a muito mais informações que Tang San imaginava. Ele havia sido informado até mesmo sobre as ações de Tang San contra o Lorde do Hall dos Espíritos de Genshin. Foi precisamente porque do Gubo foi atrás de Tang San que Shui Qing decidiu agir dessa forma. A especialidade do Gubo eram os venenos. Mas como o grande mestre disse uma vez, não havia um único mestre dos espíritos que pudesse ser invencível contra todos os oponentes. Isso se dava por causa das diferentes compatibilidades entre os espíritos. Por isso Shui Qing trouxe especificamente esse Doulu Baiacu para lidar com do Gubo, somando mais um título Doulu, além de um grande número de mestres dos espíritos de nível intermediário. Isso deveria ser o suficiente para lidar com Tang San e do Gubo. Mas Shui Qing ainda errou levemente seus cálculos. Isso é, ele não contava com a presença de Yang Wudi, o mais forte dos patriarcas dos 4 clãs de único atributo.